Bom dia, agronegócio, segunda-feira, 14 de março de 2022, 9 horas, 12 minutos pelo horário oficial de Brasília. Sejam todos bem-vindos à nossa abertura de mercado pelo Instagram, pelo YouTube, também pelo site noticiasagricolas.com.br. As primeiras informações do dia para que você se mantenha bem informado. Viram que eu cheguei um pouquinho mais tarde, porque justamente temos notícias para apurar antes de chegar aqui com essas informações para vocês, porque são informações importantes para você entender como é que vai correr essa segunda-feira, tá certo? Lembrando que Letícia Guimarães nos acompanha da redação do Notícias Agrícolas, então colhendo ali os comentários, as dúvidas, as críticas e sugestões, estamos aqui para ouvi-los. Os canais de comunicação estão abertos no YouTube e no Instagram. E se você quer nos acompanhar, está nos acompanhando pelo site, pelo noticiasagricolas.com.br, você pode, e quiser, né, se quiser fazer uma pergunta, quiser mandar seu comentário, é só você clicar ali no botãozinho abrir no YouTube e ali o canal de comunicação está aberto, tá certo? Então estamos aqui para trazer as primeiras informações dos mercados, trazer ali o andamento das cotações nessa manhã de hoje e também o que está impactando os mercados, porque tem muita notícia já neste começo de semana, tá certo? E vamos começar com a nossa rodada de preços, como sempre fazemos. Então temos soja operando bastante volátil, já testou altas fortes na abertura do mercado, passou a recuar, voltou agora para o campo positivo. A gente vai te explicar por que isso tudo está acontecendo, tá? O milho está caindo forte, perde 1% na Bolsa de Chicago, acompanhando uma baixa do trigo que é de 2,5% na manhã dessa segunda-feira. O café na Bolsa de Nova York agora, 2 dólares e 20 por libra-peso, mais 83, perde 0,5%. Bolsa de Nova York. Açúcar em queda também, 1,14% de queda, 19 centes mais 2 por libra-peso. O algodão, 1 dólar e 18 mais 70, caindo 1,9%. E o petróleo WTI também em queda. O mercado de petróleo hoje está trabalhando em baixa, né? Nós temos para o WTI 4,5% de queda, 104 dólares e 44 centes por barril. E no mercado do Brent, a baixa é de 4,13% para 108 dólares e 68 centes por barril, tá? Ainda na Bolsa de Chicago, antes da gente dar uma olhadinha nas demais commodities, o farelo de soja sobe 1,4%, e esse é seu ponto de atenção hoje, já te adianto, e o óleo cai 1,7%. Também deveria estar subindo, mas sente uma pressão um pouquinho mais agressiva dessas baixas de 4% do petróleo, e por isso não opera em campo positivo. Lembrem-se, já subiu, motivado aí por um quadro todo no complexo soja, tá? Que, como eu falei, já vai ter uma explicação. Olhando para as demais commodities, a gente tem o gás natural caindo, o ouro caindo, a prata caindo 2,4% e o cobre 2,3%. Então, nós temos aí um dia de baixa para as commodities de forma generalizada. Os índices acionários estão subindo e há uma certa... embora a guerra entre Rússia e Ucrânia entre na sua terceira semana, né? Hoje deve ser o dia 18, 19, por aí, já perdi a conta. Mas para uma guerra, né, entrar na sua terceira semana é muito tempo, como eu venho falando bastante aqui. Os desdobramentos desse conflito, eles continuam a ser observados e a serem precificados, ora pelas commodities, ora pelos índices acionários, e isso tudo mantém o mercado extremamente volátil, e é natural que aconteça isso, porque é um cenário de muita incerteza. Então, o sentimento de aversão ao risco, ele está muito elevado. Mas, Carla, então por que as commodities agrícolas subiram tanto? Porque a gente está falando de comida, e há uma necessidade de demanda presente, não é porque os países estão em guerra que a demanda parou, inclusive por estes países, né? E estes países são também importantes fornecedores de alguns alimentos, como trigo e milho, por exemplo, no centro ali das discussões, além de óleo de girassol, cevada, aveia. Então temos ali uma gama de produtos que chega do leste europeu e traz toda essa confusão para o mercado, né? A guerra, portanto, continua, mas as delegações russa e ucraniana já se reuniram mais cedo, eles estão 6 horas para frente de nós, né? Então eles estavam reunidos virtualmente dessa vez e a gente vai monitorando tudo aqui, inclusive deixa eu conferir se essa reunião já acabou. Ainda não acabou, eles estão ali fazendo essas novas negociações virtualmente, lembrem-se. Enquanto isso, a capital ucraniana, Kiev, continua registrando explosões. Um prédio residencial, inclusive na manhã dessa segunda-feira, foi atacado em Kiev. Pelo menos 3 pessoas morreram, mais pessoas ficaram feridas.
Durante o final de semana, houve um ataque a uma base militar ucraniana próxima à Polônia e matou 35 pessoas e deixou centenas de feridos. Então, a gente tem essa situação toda. E as declarações, elas são nitroglicerina pura, né? Elas vão alimentando esse cenário completamente abrupto dessa situação. E o pessoal tá até comentando aqui, né? Ó, a guerra vai acabar, a melhor estratégia é fechar os negócios. Tomara que realmente acabe, né? E naturalmente que o reflexo sobre as cotações ele vai aparecer, né? Assim que o conflito se der por terminado, né? A gente vai ver os preços voltarem a um caminho menos intenso, menos agressivo de altas ou de baixas, tá certo? Bom, antes da gente desdobrar os mercados, vamos dar uma olhadinha na abertura de mercado da Agriinvest Commodities e principalmente no fechamento dos mercados asiáticos. Então, bolsa de Dalian, farelo subindo, óleo de soja caindo, milho subindo, suíno vivo com mais um dia de baixa agressiva, 2,8% de queda, somente nessa segunda-feira na bolsa de Dalian, mercado futuro chinês, tá certo? Olha só o resumo que nos faz a Agriinvest. Bolsa subindo, petróleo em queda, abaixo de $105 por barril para o WTI, o Brent está em 108, né? Vamos conferir. 108,90. Rússia fala que as negociações com a Ucrânia estão andando bem, trigo em queda puxando milho, óleo de palma na Malásia e na China recuando mais de 7%, reajustes dos preços dos combustíveis no Brasil também em pauta, rumores do movimento de greve dos caminhoneiros no Porto de Santos também em pauta, e clima benéfico para o milho safrinha no Brasil e no Paraguai para os próximos 15 dias, é o que nos mostram os mapas levantados pela Agriinvest Commodities. Ok. Temos então um primeiro panorama dessa segunda-feira que já é bastante agitada, né? Pelo que vocês puderam perceber. Vamos começar com a notícia de que a Argentina suspendeu as exportações de óleo e de farelo de soja neste domingo. A Subsecretaria de Negócios de Mercados, melhor dizendo, vou pedir para a Letícia, inclusive, dividir com vocês essa informação, que já é destaque aqui no Notícias Agrícolas. A Subsecretaria de Mercados Agropecuários da Argentina emitiu um comunicado nesse domingo, um comunicado oficial, suspendendo as exportações até um novo aviso, ou seja, até segunda ordem, tudo parado, de farelo e de óleo de soja. Lembrando, a Argentina é a maior exportadora global de ambos os produtos. Carla, por que os mercados não estão disparados? Portanto, já estiveram. Na abertura do mercado, que acontece ali na noite do domingo, né, do domingo para segunda, os preços estavam disparados ali na casa de, não vamos lembrar agora os ganhos, mas durante essa abertura nós tivemos altas para todo o complexo. Então, farelo, óleo e grão de soja, naturalmente. Segundo as informações dos portais argentinos e das fontes e o próprio comunicado, essa medida poderia anteceder um aumento das retenções. O que são as retenções? Elas são aquelas taxações que são recolhidas pelo governo federal argentino na medida em que se exporta farelo, óleo, soja em grão, milho, trigo, né? São as retenções, são as taxações sobre as exportações. E hoje, a alíquota sobre óleo de soja e farelo de soja 31%, poderia subir para 33%. Olha só o que nos diz a Agriinvest sobre isso. A suspensão se dará até a aprovação do governo da elevação das tarifas de exportação destes dois produtos, que até então era de 31%. A expectativa é de que essa alíquota seja elevada para 33%, tá? Que é a mesma alíquota que é cobrada sobre o grão da soja. Nesta notícia que a Letícia já está dividindo com você, e que está em manchete ali, né, na principal informação, vocês vão ver que o comunicado oficial está ali embaixo, tá? O comunicado oficial está ali na íntegra, para que vocês possam entender. Está assinado pelo engenheiro agrônomo Javier Preciado Patinho, subsecretário de Mercados Agropecuários do Ministério da Agricultura e Pesca e Pecuária da Argentina, tá? Então,
tá ali tudo muito detalhado para vocês. Esse comunicado, então, é de ontem, foi divulgado ontem, Buenos Aires, 13 de março de 2022. Segundo ainda uma matéria do jornal argentino Clarín, não só as retenções sobre os derivados de soja poderiam subir, como as próprias retenções sobre o grão de soja, né? E poderia passar de 33% para 35%. Só que na semana passada, o ministro da Agricultura argentino, Julián Domínguez, falou que não ia mexer nas retenções, apesar de todos os desdobramentos da guerra Rússia e Ucrânia sobre os preços das commodities agrícolas e dos grãos, principalmente. E a Argentina é importantíssima exportadora de trigo, né? Não podemos esquecer que a Argentina é um player muito importante desse mercado. E, portanto, está na reta também ali as retenções sobre o trigo e sobre o milho, né? Então, temos que acompanhar como é que essas coisas vão se dar, se essas retenções mais altas já poderão vir hoje mesmo, ou o que é que a gente pode esperar. Fato é que o farelo de soja continua a sua toada de alta, a soja que explodiu na abertura voltou a recuar, devolveu parte dos ganhos e agora passa a subir novamente, e nós temos aí, e o mercado já está caindo de novo. Então, como eu falei, é um dia de extrema volatilidade, mas as oscilações são bastante tímidas. Então, a gente vê o contrato março sobe 14 pontos mais 25, mas amanhã ele está fora da tela, então já não é referência. O maio, que é o mais negociado agora, 16 dólares e 75, cai meio ponto. O julho, 16 dólares e 48, tem 2,5 pontos de queda. E o agosto, 16 dólares e 8, caindo 2 pontos. Vamos olhar o farelo. O farelo sobe. Deixa eu atualizar aqui para ver se não vou falar nenhuma bobagem, né? Vamos abrir aqui o primeiro contrato do farelo, 1,2% de alta, 482 dólares e 90 centos por tonelada curta. O óleo de soja, 74 centos mais 93 por libra peso, cai 1,5%. Carla Mendes, por que está caindo, né, o óleo de soja? Parte disso vem dessa pressão do óleo de palma na Malásia, o óleo de soja na China também caiu, e o petróleo caindo agressivamente mais de 4%. Então, a gente está nessa situação, né? Estamos aí acompanhando, né? Estamos tentando entender quais serão as próximas notícias, né? E como é que as coisas vão continuar impactando no mercado. O conflito Rússia e Ucrânia permanece no radar dos traders, mas eles estão bastante focados nos seus próprios fundamentos, os mercados agora, né? Salvo alguns mercados, como, por exemplo, a gente tem ali uma condição especial para o trigo, né? Onde o conflito faz parte dos fundamentos, e o mercado do petróleo, que também tem ali uma ligação muito forte com o que está acontecendo agora. Me parece que as sanções impostas aí pelos Estados Unidos, principalmente, mas também pelos países da União Europeia, não surtiram um grande efeito, e a Rússia continua tentando ali mitigar os impactos disso. A preocupação maior é para nós, né? Uma vez que as transações comerciais acabam ficando limitadas, e por isso a gente está nessa situação toda. A gente vai te atualizando de tudo por aqui, tá bem? E seguimos assim, portanto. O mercado da soja já está subindo de novo, tá? Como eu falei, completamente volátil. As pessoas estão perguntando aqui sobre os fertilizantes, o Ronaldo. Ronaldo, já chego lá, tá? Porque a gente tem duas notícias importantes hoje para dividir com vocês sobre essa questão dos fertilizantes, fora o Plano Nacional de Fertilizantes, que foi lançado na última sexta-feira, e que também é uma notícia, é uma novidade boa, né, para o mercado brasileiro. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui nos preços do milho e do trigo, para a gente dar uma olhadinha. O milho na Bolsa de Chicago está recuando. O contrato maio perde 9 pontos, o julho 8,5, o setembro 6 pontos mais 75. O maio tem 7 dólares e 53, o julho 7 dólares e 20, o setembro 6 dólares e 70. Parte dessa pressão vem dos recuos do trigo, que nesse momento passam de 20 pontos. Então, maio, 10 dólares e 80, perde 25 pontos mais 75 o trigo. Julho, 10 dólares e 52, caindo 24 pontos mais 75. O setembro, 10 dólares e 22, perdendo 22 pontos mais 25. E o dezembro, 9 dólares e 93, 20 pontos e meio de alta. Pessoal, no mercado do trigo segue o movimento de correção, de realização de lucros, porque nós ficamos dias travados no limite de alta, né? Foram 6 ou 7 dias travados no limite de alta. E uma incerteza muito grande ainda ronda esse mercado.
mas o mercado vai devolvendo os ganhos diante das informações que recebe das outras origens fornecedoras de trigo, como é o caso, por exemplo, da Argentina, dos Estados Unidos, da França, né, do próprio Canadá, outros países que a gente sabe que vão ter um pouco mais de trigo para entregar. Mas ainda assim, o gap, o rombo que vai ser deixado pela falta das safras ucraniana e russa nessa nova temporada, que deveria chegar agora no meio do ano, ela também ainda está no mercado. Então o mercado não abandonou completamente o seu viés altista, mas nesse momento dá sequência a esses movimentos de correção, de realização de lucros, porque naturalmente subiu muito agressivamente. Olhando para o milho na Bolsa de Chicago, boa parte dessa pressão vem do trigo, portanto, além de vir do petróleo também. O petróleo, quando cai, pressiona as matérias-primas que são ali destinadas a combustíveis, e nos Estados Unidos 1/3 da produção de milho vai para a produção de etanol. Então, quando o petróleo cai, ele pressiona também os demais combustíveis, as matérias-primas para combustíveis. Parte dessa pressão, portanto, vem dessa situação. Agora, no Brasil, nós temos preços em alta no nosso mercado futuro. Guilherme Dorigatti já abriu o mercado brasileiro de milho, nos informando que os preços na B3 abriram a segunda-feira em alta e passando dos R$ 104 por saca na B3. Olha só o que diz Guilherme Dorigatti. O vencimento março era cotado a R$ 103,34, o maio R$ 104,50 com uma alta de 0,1%, o julho já tinha R$ 99,45 e o setembro R$ 99,35, tá? Então a gente ainda tem uma condição aí de preocupação com a nossa oferta, porque nós tivemos quebra na safra de verão e temos aí toda a safrinha em aberto, mas os mapas nos mostrando então 15 dias provavelmente de climas de dias favoráveis, né, de condições favoráveis de clima. Então isso é uma condição importante. Mas também nós temos uma demanda maior pelo nosso milho e hoje é importante a gente ter atenção à divulgação dos novos dados da SECEX, a Secretaria de Comércio Exterior, para a parcial da balança comercial do Brasil no início de março. Então a gente vai ter um acumulado interessante aí de dias para monitorar pela SECEX, mas fato é que a demanda pelo milho brasileiro tem aumentado, dado o fechamento ali da região do Mar Negro, do Mar de Azov, e Rússia e Ucrânia como importantes players ali do mercado de milho, principalmente a Ucrânia. Então, volto a reforçar, os Estados Unidos deverão vender mais milho para os chineses e o Brasil deverá vender mais milho para o norte da África e para a Europa. A Europa não compra milho dos americanos porque não tem as variedades geneticamente modificadas aprovadas. Então, essa demanda está se pulverizando e a gente está vendo essa condição, portanto, se dividir entre Estados Unidos e Brasil, e ambos como importantes fontes ali de fornecimento de milho nesse momento. Inclusive, semana passada, o USDA, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, trouxe ali algumas boas informações sobre vendas de milho também. E as vendas semanais para exportação marcaram para um volume semanal a máxima do ano comercial. Foram mais de 2 milhões de toneladas vendidas ali pelos americanos da safra 21-22, tá? Então vamos ver como é que essa semana corre com anúncios do USDA para vendas de milho, para vendas de soja, incluindo trigo e derivados, porque a gente viu isso acontecer também na semana passada, tá? Bom, falamos aqui um pouquinho sobre os mercados de grãos, vamos passar para os mercados de fertilizantes, porque temos duas notícias importantes. A primeira delas é que a China começou a liberar mais de 3 milhões de toneladas de suas reservas de fertilizantes. Notícia na tela para você. A Letícia vai dividir com vocês agora essas informações. E eu vou abrir e ler aqui com vocês um pedacinho dessa informação que parte da agência de notícias Reuters. A China iniciou a liberação de mais de 3 milhões de toneladas de fertilizante de suas reservas comerciais em março, para a temporada de plantio de primavera no hemisfério norte. Isso quem disse foi o planejador estatal hoje, segunda-feira. Mais fertilizantes serão liberados das reservas para atender a demanda no mercado durante o principal período agrícola, e o governo acompanhará de perto a situação do mercado para garantir oferta e preços estáveis de fertilizantes, segundo o Comitê Nacional de Desenvolvimento e Reforma em comunicado. Este comitê foi o mesmo que informou que as exportações chinesas de fertilizantes estariam restritas. Isso começou em outubro. Desde outubro,
nós temos uma ausência da China nas exportações, principalmente de fósforo, né? A China é a maior exportadora global de fosfatados, então a gente tem esse peso, e ela é seguida da Rússia, então perceba, né? Olha só, Pequim tem se esforçado para fornecer fertilizantes suficientes para seus 300 milhões de agricultores para manter os preços sob controle, já que o país promete reforçar a segurança alimentar em meio à intensificação de preocupações sobre a oferta em meio à guerra na Ucrânia. O governo, desde setembro do ano passado, planejava liberar os estoques de fertilizantes em lotes para ajudar a domar os preços descontrolados. Então, essa liberação das reservas, naturalmente, é para os seus agricultores, que são apenas 300 milhões de agricultores que temos na China. Então, eles vão precisar dessa oferta de insumos e é isso que nós temos, portanto, neste quadro, tá? Essa informação já está também disponível para você aqui no Notícias Agrícolas. Outra informação importante, inclusive vou mandar esse link para a Letícia, para que ela divida com vocês também, tá? Vamos lá. A ministra Tereza Cristina tem encontro com a Potash Brasil no Canadá, buscando, então, expandir a oferta deste fertilizante para o Brasil. Quando o Plano Nacional de Fertilizantes foi lançado na sexta-feira, uma das medidas era diversificar o nosso portfólio de exportações. Mas a gente precisa trabalhar para diminuir a nossa dependência desses exportadores. Porque num quadro como esse, nós estamos aqui com reservas minerais que nós podemos explorar para ter pelo menos uma oferta aí garantida, como a China está fazendo para liberar das suas reservas e atender os seus agricultores. É mais ou menos isso que planeja ali essas medidas liberadas aí pelo governo na sexta-feira, mas até que isso aconteça, né, até que a gente tenha os primeiros resultados do Plano Nacional de Fertilizantes, a ministra, mais uma vez, vai ao Canadá, portanto, já está no Canadá, já está em Ottawa, onde teve esse encontro com representantes da Potash Brasil, como parte do primeiro compromisso da missão oficial no Canadá para garantir a oferta de fertilizantes no meio dessa guerra. Então, em uma publicação no Twitter, a ministra disse ontem, abre aspas para Tereza Cristina, para que o nosso país continue aumentando a oferta de alimentos e contribuindo com a segurança alimentar mundial, precisaremos de fertilizantes potássicos. A Potash Brasil é a empresa do investidor canadense Stan Bart, que busca desenvolver a maior mina de potássio da América Latina, na Amazônia, em um esforço para reduzir a dependência de agricultores brasileiros das dispendiosas importações de fertilizantes. Foi o que eu falei, precisamos diminuir a nossa dependência. Segundo a ministra, a missão ao Canadá tem o objetivo de assegurar os níveis atuais de compras do Brasil, mas também expandi-las. Lembrando, a ministra já esteve no Irã para garantir o aumento do fornecimento de ureia para o Brasil e a ministra, em outras circunstâncias, já esteve também no Canadá para garantir essa exportação, bem como esteve na Rússia antes do presidente Jair Bolsonaro, no final do ano passado, para também tratar dessas relações comerciais garantidas. Mas, nesse momento, o Ministério de Indústria e Comércio da Rússia já também orientou a suspensão das exportações de fertilizantes por uma série de fatores, pelas questões logísticas, já que a logística está completamente comprometida e no meio de uma zona de conflito, né, para a Rússia e Ucrânia. A questão do abastecimento interno, né, eles vão olhar primeiro para os seus produtores rurais e para a sua segurança alimentar. Então, tudo isso está nessa situação. O Brasil e a Rússia mantêm relações comerciais abertas, né, mas por questões de guerra, a gente não vai conseguir acessar esse produto. E nem a Rússia conseguir fazer um navio atracar num porto lá no Mar de Azov, que está sendo bombardeado, ou no Mar Negro, para carregar fertilizante e mandar para cá. Não faz sentido isso. Então, assim, mais ou menos por aí que a gente está nessa questão dos fertilizantes. Os preços seguem muito elevados, as relações de troca explodiram nos últimos dias. A gente está falando para o KCL, por exemplo, no aumento das relações de troca de pelo menos 10 sacas de soja. A gente está falando
de um aumento para... No KCL a gente está falando de 37 a 38 sacas de soja a Porto de Paranaguá, pensando na soja 22, 23. Quando a gente fala em MAP, e o MAP explodiu na última semana, a gente está falando de mais de 40 sacas, tá? Então, nós temos uma explosão das relações de troca, uma diminuição agressiva do poder de compra do produtor brasileiro, e os fertilizantes não dão sinais de que vão diminuir de preços, principalmente para essa safra que está para começar no segundo semestre, que é a safra 2022-23, e onde os produtores já estão tomando as suas decisões. Então, senhoras e senhores, ainda vai ser uma safra muito custosa, mas muito custosa mesmo, tá? Então, para que você esteja capitalizado e bem, né, ali planejado, tenha um caminho bem traçado para tua situação, tá? Para tua safra, isso vai ser determinante, ok? Então, essa é a cena dos fertilizantes, e mais do que isso, né, a gente vai ter que acompanhar como é que vão ser os preços nessa semana. Andamento do petróleo, andamento do gás natural, principalmente do gás natural, e entender como vai ser essa oferta de fósforo da China. Enquanto isso não se normalizar, os preços vão seguir em alta. E passa também pela questão do fertilizante, tá? Dos defensivos, perdão. Então, é isso, né? Não dá para desapertar o cinto, a gente continua num mercado completamente descontrolado, a ausência de parâmetros para negócios, ela é muito frequente, ela se coloca no mercado mais de uma vez, então isso também tem que estar na conta, tá? O Márcio, Carla, bom dia, tudo bem? Tudo bem contigo, Márcio? Curitibano, Santa Catarina, como está o aumento da soja para essa semana, como fica? Márcio, hoje o mercado está bastante volátil por conta dessa questão da Argentina e da suspensão das exportações de farelo e de óleo. Isso deve, inclusive, demandar mais farelo e mais óleo do Brasil. Vamos ver como é que fica, né, esse mercado sem a Argentina e quando as exportações serão retomadas, mas é uma semana que deve ser, mais uma vez, bastante volátil. Na semana passada, o que nós tivemos foi a melhor semana da história da sojicultura brasileira. Os preços bateram até R$ 220 por saca no Porto de Rio Grande, né, nos melhores momentos da semana. Então, segundo o Vlamir Brandalize, nós negociamos na última semana cerca de 5 milhões de toneladas mais, porque os produtores vieram ao mercado para aproveitar esses preços. No final da semana, já não tínhamos mais os mesmos referenciais, porque Chicago foi realizando, e o Vlamir falou, normal, Carlinha, normal a gente ter essa correção, essa liquidação, porque subimos muito durante a semana. Então, essa semana vamos ter que entender como Chicago vai se comportar, como o câmbio vai se comportar, e como é que ficam todas esses referenciais para a formação de preços aqui no Brasil. E incluindo, claro, o prêmio. Os prêmios ainda estão muito altos, já viram suas máximas, já viram patamares mais altos, mas ainda seguem em patamares bastante elevados. Então, os preços para o produtor brasileiro seguem bastante altos e remunerando muito bem, tá? Vamos lá. Vamos só passar aqui por uma informação, uma perguntinha importante. Não, acho que era isso mesmo que eu queria responder. Vamos dar uma olhadinha nos nossos comentários no YouTube. O Flávio, ele pergunta assim, é possível o preço da soja abaixar com o fim da guerra? Sim, Flávio, né? Porque nós temos ali o mercado está carregando o que os especialistas, né, os consultores, analistas de mercado, os traders, chamam de prêmio de guerra, né? Essa incerteza. Quando você tem uma diminuição na oferta de trigo, você vai exigir mais do farelo de soja, por exemplo. O mercado de trigo e o mercado de farelo, eles conversam muito. Então, quando a gente tem essa relação, a gente tem esse ponto a observar. A gente tem um ponto de entender que o fornecimento ali ainda está comprometido. Então, logo o conflito se encerre e a logística se abra, a gente volta a ter a oferta de Rússia e Ucrânia. A gente volta a ter uma oferta de óleo de girassol, que pode pressionar o óleo de soja e, consequentemente, a soja em grão. A gente volta a ter uma normalização do gás natural, que é combustível para as processadoras de soja, que já começaram a diminuir as suas atividades na semana passada, dados os altos custos de produção por conta do gás, né? Então, isso tudo gera uma incerteza muito grande, a incerteza do abastecimento num quadro que já vinha sendo registrado de oferta ajustada para todos os grãos e demanda muito presente, você tem essa situação.
Além de tudo, né, além das questões do conflito, nós temos as questões do início da safra 2022-23 dos Estados Unidos, e ela também precisa ser considerada. Qual vai ser o tamanho da área dos americanos, quanto eles vão dedicar a milho, trigo e outras culturas, como vai ser a adubação, com o que eles estão imaginando de comportamento de demanda e, naturalmente, das suas vendas, enfim. A gente tem uma situação começando a safra americana, a bússola do mercado vai virando, mas ainda de olho na guerra. Terminou a guerra, aí vamos olhar o mercado especulativo, o mercado climático para os Estados Unidos, enfim. Ainda a guerra está no radar, mas tão logo o conflito termine, o mercado pode sim sentir um impacto. A gente vai precisar entender quão grande vai ser esse impacto, né? O Lucas agradecendo aqui pelos nossos trabalhos. O Maurício Alban, boa semana a todos. Toledo, Paraná, boas chuvas caíram por aqui no final de semana. Coisa boa, né? Graças a Deus. Flávio Torto, Carla, bom dia. Esse preço da soja no porto não chega na mão do produtor. Você sabe qual é o preço de frete? Flávio, obrigada. Bom dia pela... Vamos lá. Obrigada pelo teu comentário. Bom dia para você também. Eu não sei o valor do frete, ele varia muito, né, de região para região, e naturalmente que um produtor que está ali no Rio Grande do Sul, no Paraná, que entrega no Porto de Rio Grande, tem uma despesa logística muito menor do que um produtor que está no Mato Grosso, que vai ter que mandar uma soja ali para os portos do Arco Norte ou para Santos, Paranaguá, né? Natural. Realmente os 220 não chegam na mão do produtor, mas batendo 220 no porto, ele vai liquidar bem para você no interior. Claro que não vai chegar nos 220, porque, como você bem colocou, tem toda essa questão da logística. E eu não sei o preço agora do frete, né? Uma rota ali, por exemplo, né, do Rio Grande do Sul para o Porto de Rio Grande, ou Centro-Oeste, portos do Arco Norte, mas eu estou falando de portos do Arco Norte, Santos e Paranaguá, pagando até R$216 na semana passada. Descontando a logística, nós tivemos aqui algumas referências de mercado disponível no interior acima dos R$200. Claro que não para todas as regiões, né? Então ali, interior do Goiás não tem R$200, né? Você tem ali algumas outras regiões que não tem R$200, mas quando a gente olha para as praças do sul, aí elas já alcançam no interior. Vamos ver mercado disponível? Fábio, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu recuperar o nome do colega que mandou. Flávio. Não é Fábio, é Flávio. Ó, por exemplo, tá, Flávio? Não me toque no Rio Grande do Sul, R$204. Ponta Grossa, no Paraná, 198. Castro, no Paraná, R$202. Palma Sola, Santa Catarina, 202. Pato Branco, no Paraná, R$200. Se a gente vai vindo para o meio do Brasil, a gente ainda tem preços bons, né? Muito bons, baita preço, mas claro que já é descontado toda essa questão logística. Então, por exemplo, Mato Grosso, a gente está falando de R$191 em Itiquira, Tangará com 181, Sorriso, Balcão com 179, disponível 184. Eldorado, no Mato Grosso do Sul, 194,70. Amambai, no Mato Grosso do Sul, 194. Cândido Mota, São Paulo, 198. Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, 181. E aí a gente vai tendo toda essa diferenciação, né? É natural, já é sabido que o produtor brasileiro tem o seu peso, né? Quando o assunto é questão logística e as despesas com frete e tudo mais. O reajuste no preço do óleo diesel recente também vai pegar diretamente ali pro preço do frete, né? Naturalmente. Já se começa a falar sobre a possibilidade de caminhoneiros em greve ali no Porto de Santos. Vamos apurar, saber se isso é real, mas fato é que tá caro, né? Tá caro escoar a soja, não é pouco, não. Estamos no norte de São Paulo. Pois é, então a gente tem ali, né? Se for entregar ali Santos, Paranaguá, você tem uma despesa um pouquinho menor, né? Eu imagino que sim. Bom, agora são 9h46 pelo horário oficial de Brasília. A gente segue por aqui com o nosso Bom Dia Agronegócio. Vou dar uma passadinha aqui pelas nossas notícias, certo? Vamos dar uma olhadinha aqui nas nossas informações.
no que já chega, né, de notícia nessa manhã de segunda-feira. China registra mais casos locais de Covid esse ano do que em todo 2021, pelo amor de Deus, isso não acaba. Custo da produção de leite registra alta de 1% em fevereiro, segundo informa a Embrapa Gado de Leite, também pudera, né? A gente está numa situação completamente atípica e, portanto, os preços do farelo de soja e do milho estão elevadíssimos, fora todos os aditivos ali para ração, os suplementos alimentares, né, que muitos deles são importados, e tudo isso vai ter um encarecimento muito forte, realmente, nos custos de produção. Ainda sobre a Embrapa Gado de Leite, a nova guerra na Europa repercute no mercado global. Petróleo cai cerca de 5% com negociações entre Rússia e Ucrânia e um aumento de casos de Covid na China. Mercados de milho, soja, açúcar e café já abertos para você. Já a gente vai comentar um pouquinho do café e do açúcar. França vai abater milhões de aves à medida em que a gripe aviária atinge o oeste. A gente tem visto essas notícias muito frequentes. Há talvez uma epidemia de gripe aviária na Europa, isso é realmente muito sério. Dólar tem leve alta antirreal antes das reuniões dos bancos centrais e com pausa em um rally das commodities. E no Brasil, a volatilidade do dólar continua, o dólar já está caindo, tá? Então abrimos em alta, passamos a operar em queda, temos agora uma baixa de 0,09% para R$ 5,05, tá? Iowa, nos Estados Unidos, relata gripe aviária altamente letal em galinhas poedeiras comerciais, preocupante. Pelo CPEA, milho, indicador sobe mais de 6% na parcial de março. Milho subindo 6% na parcial de março. Soja, pelo CPEA, demanda eleva preços no Brasil. Mandioca, preço é recorde da série do CPEA, tá? Ovos, preços têm nova alta e renovam as máximas reais. Tá tudo subindo, né? Rússia alerta que pode ser forçada a pagar dívida em rublos devido às sanções. Ué, né? É normal. Argentina suspende exportações de farelo e óleo, podendo elevar retenções sobre ambos. Casos de Covid-19 afetam perspectivas e ações na China caem com força. E seguimos assim. Vamos falar um pouquinho sobre o mercado do café. Café abre a semana com ajustes técnicos e acompanhando o conflito Rússia versus Ucrânia. Problemas no leste europeu acendem alerta ao setor exportador de café no Brasil. Isso já vem sendo discutido desde o início da guerra, então estamos nessa toada. Precisamos monitorar, porque os fundamentos do café são fortes, mas há essas peculiaridades ligadas aos mercados da Rússia e da Ucrânia. As questões logísticas e tudo isso está ali no radar, né? Então nós temos ali, vamos abrir mercado de café arábica na Bolsa de Nova York, para a gente dar uma olhadinha, que ajustes são esses que a Virgínia já nos informa na manhã de hoje. Vamos dar uma olhadinha. Tô no açúcar. Março, 2 dólares e 18 mais 80 por libra peso, lembrando que já sai da tela nos próximos dias esse mercado, já então não nos importa tanto, tá certo? Vamos dar uma olhadinha aqui nas demais cotações. Os demais contratos, que são os mais negociados agora, todos eles bem próximos da estabilidade. O maio, 2 dólares e 22 mais 25 por libra, sobe 0,2%. O julho sobe 0,1% para valer 2 dólares e 21 mais 65, e o setembro, 2 dólares e 20 mais 60, sobe 0,2%, tá? Então, mercado bem estável. Vamos passar aqui nos preços do açúcar, que hoje caem forte, caem 1% entre os principais contratos e sentem a pressão dos preços do petróleo, que cedem quase 5%, como eu acabei de relatar para vocês. Maio, 19 centes mais 5 por libra, julho, 19 centes mais 1, o outubro também 19 centes mais 5 e o março 19 centes mais 28 por libra peso. Percebam que mesmo com as correções, com as realizações de lucros, o mercado do açúcar se mantém ali no patamar dos 19 centes por libra peso, porque o petróleo subiu muito e porque também tem fundamentos ali bastante interessantes, tá? Senhoras e senhores, 9 horas e 50 minutos pelo horário oficial de Brasília. Os destaques de hoje, portanto, são estes. Nós temos também o mercado do boi gordo, que está ali abrindo os olhinhos agora à medida em que o dólar abre também, né? Vamos ver o que nos diz a Scott Consultoria sobre
essas informações, olha aqui, expectativas do boi gordo para esta semana. Menor oferta de bovinos terminados pode dar firmeza às cotações. Isso que nos traz a Scott Consultoria. E às 11h30, horário de Brasília, Alexander Horta assume a bancada do Notícias Agrícolas com um convidado para te atualizar sobre as últimas informações do mercado do boi gordo, tá certo? Informações importantes. Estamos num momento de um mercado completamente volátil também, mas sustentado, né? Os patamares observados ali pelo mercado do boi gordo têm sido bastante interessantes, principalmente para o boi padrão de exportação, né? Mas isso vai puxando também a atuação ali para o mercado interno. Enfim, a gente tem um quadro bastante interessante para acompanhar também para o mercado do boi gordo. E hoje, não se esqueça de 13h30, os números começam a sair pela SECEX, a Secretaria de Comércio Exterior, e você vai ter os dados, então, de exportações de açúcares, soja, milho, carnes, então carne bovina, suína e de frango, e tudo isso com a perspectiva ali dos analistas, entender como é que isso impacta para a formação dos nossos preços aqui no Brasil, ao lado de todas essas coisas que estão acontecendo, que não tem controle pelos analistas e pelos mercados, né? Então, é isso, senhoras e senhores. A segunda-feira começa quente, hein? Ó, o pessoal conosco de Tupanciretã, no Rio Grande do Sul, Lafayette Coutinho, na Bahia, Bolívia, o pessoal da Bolívia nos acompanhando, Bonópolis no Goiás, o Caio, Campos de Julho no Mato Grosso, Luiz Eduardo Magalhães na Bahia, Santa Cruz do Xingu no Mato Grosso, Magda em São Paulo, que mais temos aqui? Acho que nos mandaram as cidades são essas as pessoas. Eu agradeço demais, né? Olha só o Alisson com uma informação bastante importante. Óleo de soja tem, só faltam embalagens. Falta tudo nesse momento, vocês já perceberam? Há uma crise de insumos muito grave. E a gente vem falando sobre essa crise de insumos, não é só fertilizante, não é só defensivo, não. A gente está falando de falta de containers para exportar café e tudo aquilo que é carga containerizada. A gente está falando de dificuldade de papelão, a gente está falando de dificuldade para embalagem de óleo de soja. É uma questão logística muito complexa. A questão logística começou a se agravar lá em 2020. Nós demos várias notícias sobre isso aqui, nós seguimos acompanhando essa informação e a gente vai continuar monitorando e te atualizando de tudo aquilo que é importante e que impacta no seu negócio, tá certo? 9h54 pelo horário oficial de Brasília. Eu agradeço pela sua companhia. Ó, Uberlândia, Minas Gerais conosco, Maranhão conosco, Rondonópolis, Mato Grosso, Jequié na Bahia, Notícias Agrícolas chegando a todos os cantos do Brasil e do mundo, hein? Tem gente da Bolívia, semana passada era Panamá, Angola e por aí a gente vai. Eu agradeço pela sua companhia, por dividir amanhã da sua segunda-feira conosco. Amanhã a gente volta a se encontrar aqui no nosso Bom Dia Agronegócio, combinado? Boa segunda, boa semana para você. Mantenha ali o nosso navegador, o Notícias Agrícolas, né, o nosso site aberto no seu navegador para ser sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil, combinado? Boa semana, bom trabalho, até amanhã. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.